Paulo Marcelo. Bem, estamos de volta. Obrigado, Chico Azor, aqui na Central Técnica. Chico Azor pediu calma pra mim. Calma, Paulo. Calma, relaxa, respira. Bom dia pra você. Deixa eu só mandar abraços aqui. O pessoal tá nos acompanhando aqui nas redes sociais, no facebook.com/tvplão. Muito obrigado a vocês, tá? Eu quero agradecer aqui o pessoal do Santa Augusta. Um abraço a Gisele Cristina. E aí, Gisele, tudo bem com você? Muito obrigado pela audiência. Tá? Falou que acompanha todos os dias aqui o Bom Dia Difusora e também o Estúdio News. Muito honrado com a sua presença aqui. E honrado também com a presença dos nossos convidados aqui no Estúdio News, representantes do Partido do Socialismo e Liberdade, né, o PSOL, Lília Venceslau, que é secretária do partido, Ricardo Senegal, que é filiado ao PSOL também. Vou começar pelas damas. Lília, bom dia, seja bem-vindo, uma honra recebê-la aqui no Estúdio News. Bom dia, Paulo Marcelo, bom dia quem está assistindo, tudo escutando, bem? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Então tá, joia. Ricardo Senegal já é o nosso, não diria sócio ainda, mas tá próximo. Mais uma participação e já ganha aqui aquele convite de participação aqui, viu, Ricardo? Com certeza. Muito bom dia, Paulo. Bom dia a todos aqui do Grupo CIOF. Bom dia, Poços de Caldas. E agradecer mais uma vez ao Grupo CIOF por essa oportunidade de sempre estar abrindo as portas aqui para a gente poder falar um pouquinho das nossas lutas, das nossas batalhas aí. Muito obrigado. Queria brindar a presença de vocês aqui. Antes de mais nada, né? Sucesso e saúde, né? Isso aí. Isso é importante, né? Ô, gente, e aí? Bom, vocês foram candidatos, prefeito e vice, nas últimas eleições. A pergunta que eu faço para todo mundo que está passando por aqui: o nome de vocês está à disposição para uma possível candidatura a deputado no próximo ano? Pode responder. Então, a nossa presidenta estadual, né, esteve em posse faz uns 2 meses, já tem essa conversa, só que ainda não tem nada definido, né? E todos que estão no PSOL são excelentes nomes, né? Então a gente vai ter essa definição um pouquinho mais pra frente. Entendi. E aí, Ricardo? É verdade, nós tivemos com a Sara Azevedo, ela é presidenta do partido aqui, né? Repetindo o que a Lília falou, aqui no PSOL de Minas Gerais. E a gente conversou, mas não tem nada concreto nesse sentido, né? O pessoal, ele tem hoje assim, nomes, não só aqui na cidade de Poços de Caldas, mas aqui na região do sul de Minas, na cidade de Alfenas principalmente, Três Corações, tem nomes também com grande potencial, né? Que seriam nomes de grande potencial de voto também. E a gente espera essa definição mais para frente. É claro, nós tivemos uma participação bastante expressiva, até por ser um partido de menor expressão. Nós tivemos uma participação até bastante expressiva na eleição para prefeito, e isso até motivou também esse comentário de repente, colocar o meu nome como possível candidato a deputado estadual. Mas não tem nada certo, tem a própria Andréa Benetti no partido, tem o nome da Lília, né? Outros candidatas e candidatos a vereadores também que tiveram votação expressiva também, não sei se é o desejo deles, mas também tem alguns outros nomes, e isso parte de uma decisão coletiva, né? E é claro que eu me coloco à disposição se for uma vontade do partido, mas ninguém é unanimidade dentro de um partido, dentro de um grupo, né? Então a gente aguarda como que vai ser, mas tem sim, a gente sempre tenta convergir para isso, né? Para o crescimento do partido, para que as ideias a gente possa colocar em prática aí. Ô Lília, como que foi a experiência de vocês? Eu já tive a oportunidade de perguntar isso pro Ricardo em outra participação dele aqui. Qual que foi a experiência sua? O que você sentiu ano passado nas eleições municipais? Achou que atingiu o objetivo? Eu gostaria até de uma análise também dentro das propostas que vocês apresentaram, né, no ano passado, até com o que está acontecendo hoje, até mesmo no nosso município em termos de políticas públicas. Qual que foi a sua experiência? Eu acho que o pessoal, ele cresce, né? Ele traz um discurso que muitos candidatos não trazem. Sim. Principalmente pro lado de direitos humanos, de políticas públicas. Sim. Mesmo que incluam as pessoas, né? E a gente vê que é um quadro muito diferente da maioria dos partidos, né? Então aqui a gente teve um crescimento, sim, uma proposta. Infelizmente, a gente conversando com as pessoas, fala: a proposta de vocês é muito boa, só que não é para agora, o que a gente não compreende, né? Por que não é para agora? Sim. Por que essa mudança, né? E aí a gente tem todo um sistema que as pessoas acham que não pode ser modificado, né? Então entra com isso. Sobre a questão da política atual,
principalmente Poços de Caldas, é contrário ao que a gente faz, né? Acho que o prefeito ele vai muito na noção agora que estamos criando de empresa, de gestão, né? A prefeitura ela não é uma empresa. O que a empresa visa? Ela visa o lucro, né? Qual que é a nossa percepção de prefeitura mesmo? Sim. Gerir para benefício da população, né? E é diferente de lucro, né? Então, a gente ainda está receoso, eu ainda não consigo fazer uma análise, porque ainda está muito recente 6 também. meses não dá para ter uma ideia. Não dá para ter uma análise muito forte, mas é mais ou menos isso que a gente passa, né? O contrário do que a gente sempre pregou, né? A gente vê, por exemplo, eu vi a notícia da privatização dos pontos turísticos. É Você diferente. É contra? Sou contra. Você é contra? Por quê? Porque a partir do momento que você privatiza, você tem um valor. E dependendo do número de integrantes de uma família, essa família não vai mais conseguir usufruir de um ponto turístico que é da cidade dela. De algo que é gratuito hoje. Né? Ela não consegue usufruir. A gente vê isso, eu fui no Rio em janeiro e para ir no Cristo é extremamente caro. Então, as pessoas que moram no Rio de Janeiro, os moradores, eles não usufruem dos pontos turísticos. Então, isso é muito diferente, né? É a contramão do que a gente acredita. E aí, Ricardo, qual que é a sua ideia com relação, até pegando o gancho nessa pergunta que eu fiz a Lília? O que eu posso dizer da administração atual, a gente é suspeito para falar porque a gente acabou disputando a mesma eleição, claro. Então qualquer coisa que a gente fale soa como um tipo de recalque, algum tipo de despeito, alguma coisa assim nesse sentido, né? Mas o que eu posso dizer é que a gestão que o PSDB faz na cidade de Poços de Caldas é totalmente contrária daquilo que o PSOL faria, né? Que a gente faria uma gestão mais participativa, com o povo atuando mais. O que eu posso dizer é que hoje a gestão do atual prefeito, que é uma pessoa que merece todo o nosso respeito, né, como pessoa, mas que vai na contramão daquilo que o nosso partido prega, tudo, e que ele está em lua de mel, vamos dizer assim, com a população ainda, né? Eu acho que Sim. É muito cedo, como a Lilian disse, para a gente avaliar, né, como que vai ser a gestão dele, né? Mas assim, pelo pouco que a gente pôde ver, não é aquilo que nós faríamos ali. Vocês fariam tudo diferente nesses primeiros 6 meses? Sim, faríamos um mesmo pouco com tantas diferente. dificuldades em termos de repasses do município, do governo federal também, do estado, aliás. É claro que a gente não está com a mão a gente não está com a máquina na mão, né, pra gente ver. E talvez a gente não tenha essa noção do que se trata de fato ali. Mas acho que a gente tentaria colocar dentro daquilo que a gente pregou na nossa campanha, daquelas propostas que nós fizemos ali, né. Um dos grandes nomes do PSOL foi a Marina Silva, né? E depois ela migrou para a rede, foi isso, sim, né? Sim. Foi uma grande Na verdade, perda. A Marina Silva, ela não passou pelo PSOL, Ela não foi do PSOL, Marina Silva? Não, a Marina Silva, ela foi do PV. Ela foi do PT, né? Ministra do Lula, ela não foi do inclusive. PSOL? Para mim, ela está dizendo do PSOL também. Quem foi do PSOL foi a Heloísa Helena. Ah, Heloísa, eu estou confundindo aqui, realmente. Heloísa Helena. Isso, a Heloísa Helena foi do PSOL. Me desculpa, é isso mesmo. Eu estou confundindo aqui os nomes. Tá na rede agora está na rede. Isso. Ontem nós até falamos aqui da Marina, esse afastamento da Marina Silva, né, nos últimos anos da política. Ano que vem nós teremos eleições. O nome dela surge aí como um dos possíveis, né, candidatos e um nome forte à próxima eleição. Vocês acham que isso pode prejudicar ela? Com a forma dela pensar e tudo, ela se afastou, né, de todos os escândalos que aconteceram nos últimos tempos. A Marina Silva, a gente não consegue entender muito bem qual que é o posicionamento dela, né? Eu até hoje, eu confesso que eu não sei se a Marina Silva é uma política de esquerda, de direita, de centro, eu não sei falar para você o que ela é, né? Porque realmente deixa a gente na dúvida ali, né? E talvez seja uma estratégia, né, dela se afastar nesse momento em que não para político não é muito bom aparecer, né? Ainda mais um político de expressão como ela, né? Que teve Sim. até em vias de ser até eleita presidente, né? Na época do acidente do Eduardo Campos, né? Ela apareceu na pesquisa, né? Assim, com chances reais até de vencer o Aécio, e depois ficou naquela briga ali entre os dois, né? Então eu não sei te dizer, assim, eu não consigo avaliar a única coisa que eu sei é que ela faz parte ali do pessoal ruralista, que ela tá ali envolvida com aquilo ali, mas eu confesso que eu me decepcionei muito com ela. Você decepcionou com ela. Porque ela que era uma ministra, né, de um governo, que era um governo que até então, nos tempos áureos do PT, né, vamos dizer assim, e hoje a gente não sabe identificar mais ou menos o que é a Marina Silva, né? Eu consigo identificar o que o Bolsonaro é, mas eu não sei o que a Marina Silva é. Então, o que é o Bolsonaro hoje? Ele é um candidato, a gente estava conversando sobre isso ali fora, né? Ele é aquele candidato que fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Ele, né? É o bomba. Que o senso comum quer ouvir, bomba. Né? Prega
um discurso de ódio, um discurso racista, homofóbico, né, que muitas vezes é o que o senso comum, né, propaga por aí, e acaba que ele consegue, por esse meio, trazer essas ideias que muitas vezes é antidireitos, né? Então a gente é um candidato realmente lamentável, né? Que a gente lamenta realmente. Seria uma catástrofe, uma vitória de Bolsonaro. Seria. Hoje a gente já está nesse cenário caótico, né, do país, com Michel Temer governando, Bolsonaro, então, seria para acabar mesmo com o país. E aí, Lília, Marina, antes de mais nada, você vê ela fora também de todo esse cenário? Acha que a estratégia dela foi errada? Ela é migratória, né? Ela vai migrando conforme a necessidade dela. Ela não é ideológica, né? Ela não tem um projeto para o país. Sim. Ela vai migrando, né? Então a gente vê ela se prega como ambientalista e no desastre de Mariana ela não tem nenhuma fala dela, né? Que ela deveria estar ali enquanto ambientalista, né? E em relação ao Bolsonaro, eu enxergo ele como um peão no jogo da política para despertar o ódio nas pessoas mesmo. O discurso dele é de ódio. Não tem nenhum discurso ali pautado em estudos. É o senso comum mesmo, aquele negócio de ódio, eu vou resolver agora. E a gente sabe que a maioria dos problemas sociais, das questões que envolvem a sociedade, não é uma coisa que, assim, vai ser feita em um passe de mágica, né? Por isso que a gente tem os estudos, a academia, para arrumar soluções, né? Encontrar soluções que não é um passe de mágica igual o Dória fez lá em São Paulo com a Cracolândia, que não acabou, né? Eles tratam muito a causa, a consequência e não a causa. E quando você trata só a consequência, você não trabalha em cima de uma causa. Aliás, eles realizaram mais uma intervenção esse fim de semana, né? Tirando traficantes novamente. Isso aí é enxugar gelo, é isso? Vai lá, tira, volta, vai ficar nesse vai e volta. Você não está tratando. Se você for pegar a Cracolândia ali, qual que é a causa da Cracolândia, né? Uma questão social, né? É uma questão de guerra às drogas, que a gente vê que não funciona mais. Então, você tratar só a consequência, a causa sempre vai existir, né? E para o senso comum, e aí eu até estava fazendo um estudo esses dias sobre essa questão de opinião pública, né, que Bolsonaro, tanto quanto os outros, jogam em cima. O que é opinião pública? Não é uma opinião individual, que eu estudo, que eu vou lá, trabalho a minha opinião para colocar ela. Muitas vezes ela já vem com social, né, ou por um grupo que determine, e aí você vai lá e dá sua opinião, mas ela já vem embutida. Ela já vem nos discursos, você já escuta e dá aquela opinião, né? Então a gente vê, infelizmente, ainda assim, é uma proposta que a gente tem, né? O pessoal sempre tem, da emancipação política. A emancipação política é você, não, eu vou estudar, tomar para si, né, a sua representatividade, né? E não deixar nos outros nem ser influenciado. Porque a gente infelizmente, a gente está numa sociedade que conhecimento muitas vezes vem pronto aí e a gente só compra, né? Você acaba comprando. Ô, Ricardo, bom, nós tivemos na semana passada a absolvição da chapa, né, Dilma e Temer. Eu lembro que durante até mesmo as eleições você, né, falava muito dessa questão também, do golpe, e agora com a absolvição da chapa. Era o que você esperava? Você esperava que a chapa fosse cassada? Você espera ainda que o Temer possa cair antes do fim do mandato dele? Olha, com relação a Dilma, eu acredito assim, foi lamentável realmente o impeachment dela, assim, embora nós não somos do mesmo partido, eu sou de um partido que faz oposição ao governo dela, que é o PSOL, né? Embora seja um partido de esquerda, que tem uma leitura semelhante, mas não igual à do PT, a gente lamentou muito, inclusive no dia do golpe, foi o dia do primeiro debate aqui da TV Plan, né? Eu lembro até de você me perguntar o que eu achava, né? Eu disse que eu lamentava realmente porque, ou bem ou mal, a Dilma Rousseff foi uma presidente eleita democraticamente. Ela foi eleita ali com porcentagem mínima ali, né? Foi uma briga acirrada entre ela e o Aécio, mas ela foi eleita democraticamente e eu acho que ela não deveria ter perdido o mandato dela por crime de pedalada fiscal, que quer dizer, foi
eu acho que não foi muito bem embasado ali para retirar ela dali, né? Então, assim, o impeachment dela em si foi lamentável, né? Agora, a cassação da chapa, hoje, na atual conjuntura que a gente vive, né? Com um presidente num governo ilegítimo que a gente vê que está aí, né? O Michel Temer é um presidente que é ilegítimo ali. Então, eu acho que seria interessante, nessa conjuntura, a cassação da chapa toda, agora, né? Porque a gente pensar no volta Dilma, igual alguns membros do PT pregam por aí, é utópico demais a gente achar que isso vai acontecer, que a gente sabe que não vai acontecer de maneira alguma, né? Mas eu torci sim para a cassação da chapa, infelizmente não ocorreu. Eu acho que infelizmente a gente vai ter que aturar o Michel Temer aí até o final desse mandato, né? Ilegítimo dele, repito, né? Com o fim desse processo agora seria o ideal agora? Eu acho que seria o ideal. Dentro dos males, sim. O menor. E eleições diretas, né? Eu acho que teria que ter combinado uma eleição direta realmente para que a gente pudesse ter essa chance de reorganizar o país, que a gente sabe que saindo Michel Temer, entrando o Rodrigo Maia, talvez acho que trocaria 6 por meia dúzia, né? Talvez até pior ainda. Não resolveria muita coisa, né? Mas eu acho que o diretas já seria a melhor solução para a gente moralizar a política do país, realmente colocar o país aí nos plumos novamente, ou pelo menos tentar isso. E você, Lilian, pensa dessa maneira também? A questão da reforma política que a gente sempre bateu na tecla, né? Infelizmente, o PT, para ele estar no governo, ele fez acordos, né? Então, a questão da governabilidade que levou a conciliação de classes, que levou ao que a gente tem hoje, né? E concordo também, eu acho que ele não deve continuar, né? O Temer, o que ele está fazendo dentro do governo? Uma política de exclusão, né? Então, ele está excluindo com a PEC 55, que era a PEC 55, saúde e educação, 20 anos com recurso, diminuição de recurso, né? Então, nisso ele faz uma exclusão, reforma da Previdência. Então, a pessoa trabalha a vida inteira. Você é totalmente contra a reforma da Previdência? Da maneira que está sendo proposta? Da maneira, sim. A pessoa trabalha a vida inteira. A gente tem estudos sobre expectativa de vida nos diferentes estados e a reforma, a pessoa vai aposentar depois que morrer, praticamente, com essa reforma dos determinantes de qualidade de vida, né, de expectativa de vida. Então, eu sou totalmente contra a reforma trabalhista, né? Então, a gente tem lá com Getúlio, que acoplou os direitos trabalhistas, mas foram conquistados pelo povo, né? E são conquistas de muita luta, né? As pessoas lutaram para ter aqueles direitos e quando eles são retirados, né? Direito não é legal de ser retirado, né? De maneira alguma. E o país não está preparado também para empregar o cidadão acima de 40, 45, 50 anos. Né? Não estão pensando nisso. Isso é um grande problema. Isso vai gerar muita gente passando necessidade, né, Ricardo? É verdade. Caso seja aprovado também, né? Sim. A gente torce para que não, né? Que tanto Pelo menos nesse governo, não. Pelo menos nesse governo, Pelo menos nesse governo, não. Que a gente está vivendo, né? E o Temer veio para ser um presidente que veio realmente para fazer esse tipo de coisa, né? Ele não veio para cativar as pessoas. Não existe uma responsabilidade. Vocês têm essa ideia de que não existe uma responsabilidade por parte dele. Vou deixar esse legado aqui negativo para o trabalhador, enfim. Né? Eu acho que os interesses que ele visa não é o interesse do trabalhador de maneira alguma, né? É o interesse da elite, de uma elite dominante. A gente sabe disso, né? Então, assim, ele veio para ser um governo impopular mesmo, eu acredito, né? Eu vejo muito pela educação, né? As reformas e os meninos terem que começar a trabalhar mais cedo também. Ao mesmo tempo, a ampliação da educação em carga horária. Como que eles vão dar conta disso, né? Então, você vai jogar um menino sem estudo para o mercado de trabalho, né? Sem a formação integral de estudo para o mercado de trabalho, para ele trabalhar e conseguir aposentar numa idade correta, né? Então, não funciona. Vamos pegar aqui todas as denúncias que estão aparecendo aí no cenário, desde JBS, Petrobras, enfim. Daí nós temos nomes envolvidos de Luiz Inácio Lula da Silva, Michel Temer na gravação, Aécio Neves e por aí vai. Vocês acreditam na inocência de alguns desses que são acusados hoje, não culpados ainda? Você botaria a mão no fogo por algum deles, Ricardo? Eu acredito que não, Paulo. Assim, e nenhum deles? Eu acho que, por exemplo,
há figuras aí que todos eles têm seus méritos e deméritos, né? Tanto faz o Lula, né? O Aécio, alguns deles têm mais deméritos do que méritos, né? Bem da verdade, assim, mas a gente não pode colocar a mão no fogo por alguns deles, não. Eu acredito que todos eles têm seu grau de culpa ali, assim, né? Mas não acho que ninguém é 100% anjo nem demônio também, sabe, Paulo? Eu acho que tem que avaliar, assim, mas eu acho lamentável, né? Que um político, né? Que teoricamente teria que ser um representante do povo, teria que ser aquela pessoa, né? Ali transparente, esteja envolvido nesse tipo de coisa, né? Então a gente quem seria o grande nome ano que vem na corrida presidencial no seu pensamento, Lilian? Quem você apostaria como presidente da República? É complexo, Lula, né? Porque o quadro ele modifica muito. Marina. Eu acho que o PSDB, a jogada do PSDB de colocar o político como não político tem agradado a população, infelizmente. Né? Coloca como gestor. O Dória, técnico, infelizmente, tem agradado muita gente. Né? É o técnico que ele está fazendo. E com isso, acho que puxa muito o senso comum. Você acha que ele sai na frente um pouco aí nessa corrida? Não acho que ele saia na frente. Acho que o Lula ele tem grande chance sim, também, né? Eu acho que é muito complexo analisar por agora, porque ainda tem muita coisa para acontecer, né? O quadro político, ele assusta a gente de vez em quando, né? Você olha... Você acredita na absolvição do Lula, de todas as acusações? Eu não acredito, como o Ricardo falou, né? A gente primeiro tem que tirar essa concepção binária de bem e mal da política, o bem contra o mal e tudo mais. Não acredito que seja inocente, né? Assim como não acredito também não seja, né? Mas dentro tem que ser julgado, né? Então tá sendo feito julgamento, já passou. E ele sendo absolvido, eu acho que é um grande nome, sim. Ele seria um dos favoritos. Sim. Ricardo, nosso município sofre muito com a falta de um deputado aqui da cidade. Sim. Sim. Sofre muito, mas muito mesmo. Não só o nosso município, como outras cidades da região também. Seria essencial no próximo ano nós temos novamente representantes aqui de Poços de Caldas. Sim, seria importante, mas eu vejo que pelo quadro que está se desenhando, até pelos nomes que estão sendo cogitados aí, eu acho que vai acontecer o mesmo que aconteceu na última eleição para deputado, né? Ele racha. A gente vê que tem vários nomes aqui, são políticos tradicionais, pessoas que já exerceram cargos de prefeito, até mesmo deputados mesmo aqui na cidade, que estão colocando seus nomes à disposição. Isso vai acontecer o que aconteceu da última vez, sobretudo o pessoal da direita, vai haver aquele racha, né? E acaba que não vai eleger ninguém. Eu acredito, né? Eu acredito que não vai conseguir eleger ninguém, a não ser que ainda mais nesse cenário que a gente tem hoje, política, as pessoas assim estão tão descrentes de política, né? A gente vê isso no número de abstenção que nós tivemos nas últimas eleições para prefeito aqui. Então eu acho difícil a cidade de Poços de Caldas hoje, com tantos nomes, são nomes assim que as pessoas já têm como certos, como políticos ali, e que estão todos eles muito rachados, né? Então eu acredito que seja difícil eleger. A minha esperança é que elegesse realmente um deputado, uma pessoa que realmente partilhasse das mesmas ideologias, os mesmos projetos que nós, militantes sociais, temos, né? Então a nossa esperança é que esse deputado tenha esse perfil, né? Que olhe com um pouco mais de carinho, que tenha um olhar mais amplo aqui com o pessoal da região aqui, né? Você é a favor das parcerias políticas, da união entre partidos, seja direita ou esquerda? Olha, Paulo, eu acho que não. Eu acho que tem um choque. Contra eu isso? Sou contra porque tem um choque muito grande ali, né? A gente vê que não bate realmente as ideias. O discurso é muito bonito, né? Essa coisa que vai convergir direita e esquerda. Vamos unir os pensamentos. Unir os pensamentos. Às vezes você vê que até dentro da própria esquerda existe esse racha, né? A gente não consegue chegar num consenso ali. Imagina você com pessoas de ideologias diferentes ali. Eu não sou a favor realmente dessa união, não. Assim, eu acho que não deve ter esse ambiente tão hostil de guerra, né, que a gente vê por aí, de intolerância política, mas eu acho que não dá para também a gente fazer vista grossa, dizer que a gente uniu direita e esquerda, que a gente sabe que no fundo vai convergir para um lado, né? A gente sabe que isso, né? Em determinado momento vai acontecer. E aquele que quer agradar a todos acaba não agradando ninguém, né? Então eu acho que não. Bom, acabou de ser publicado aqui, são 11h52. O juiz Sérgio Moro condena o Sérgio Cabral a 14 anos e 2 meses de prisão. A esposa dele foi absolvida, pelo menos em primeira instância.
Cabral, ele... O Sérgio Moro, de vez em quando, ele faz alguma coisa que presta, né? Assim, eu acho que o... Hoje você é totalmente contra a maioria das ações do Sérgio Moro? Totalmente contra, não, mas eu acho que muitas vezes as ações deles são tendenciosas, assim, igual eu te disse, eu não sou um lulista ferrenho, não sou um petista, assim, mas eu acho que muitas vezes as ações deles são tendenciosas e acaba que a mídia dá uma potencializada naquilo ali, entendeu? E o povão compra a ideia, infelizmente, né? Então, assim, não sou, assim, No caso aqui do Cabral. No caso do Cabral, eu acho que ele tá agindo de uma forma séria. Não por ele ser de partido de esquerda e eu não ter simpatia pelo Cabral, né? Mas que a gente vê que... Né? Não pelo fato do Cabral gostar de investir em pedras preciosas, Isso, né? Isso. Um brinco da mulher dele é o valor da minha casa, É um né? bom investimento, hein? Pedras preciosas é um bom investimento, hein? É verdade. E o Cabral deveria abrir uma empresa de consultoria de investimentos, né? É lamentável. Né? A gente passa nessa reflexão porque era a questão, né, que gerava, menos Estado, porque a corrupção ela é só estatal, né? E aí a gente vê nesse quadro, que é muito importante de análise também, é que as empresas privadas estão investindo. Então, qual que é o interesse nessas empresas privadas no Brasil? A JBS, ela tinha praticamente um departamento de propina. Sim, foi criado o departamento de propina. Dentro da Petrobras foi criado o departamento de propina também. Então, não é só o estatal, não é só o Estado, né? Então, infelizmente. Gente fora. Bom, nosso tempo já bateu aí, Chico Azul? Já bateu o nosso tempo? Dá tempo ainda, mais um pouquinho? Mais um cadiquinho ainda? Então vamos lá, 11h54. Gente, mas não dá pra gente falar tudo, né? Mas eu quero desejar boa sorte a vocês aí nos próximos anos. São jovens ainda, pintaram, né, como novos nomes, novas figuras na política. Tivemos aí recentemente, né, o presidente da França, o Macron, batendo até nessa tecla que você falou aí, tem, né, o Dória é uma novidade também, sempre fala que do Calil em BH é uma novidade também, lá na França, lá nos Estados Unidos, o polêmico Donald Trump também, enfim, será que a nossa política está mudando? Será que as pessoas estão mudando a maneira de enxergar a política? Será que eles estão sendo assertivos nas escolhas, William? Mudando para onde, né? Eu vejo um quadro muito mais conservador, né? Macron é preocupante na França? Não tanto, mas o Trump, né? Decepção pra você. Então, eu imaginei. É um quadro muito conservador que a gente tá vendo, né? Eu ainda tava conversando com um amigo meu esses dias e ele falou, olha, o cara mais progressivo do mundo tá sendo o Papa, né? E o Papa, ele tem os dogmas da igreja, ele não pode ser tão progressivo e infelizmente tá sendo, né? Mas acho que a gente tem que pensar, né, finalizando aqui por conta do tempo, num projeto de civilização mesmo, né? A sociedade... O Mujica tem uma frase que é maravilhosa. Ele fala, nós não fizemos revolução para instituir novos reis. A gente não tem que pensar em político como os novos reis, né? E tudo que acontece. Porque, infelizmente, a sociedade, né, através do sistema, acaba dando vantagens para eles que eles não deveriam ter, né? E a gente tem que pensar que esse projeto de civilização a gente que cria também, né? A gente cria o nosso projeto. Aliás, a gente faz parte. Você citou o Mujica. Quem não acompanhou a entrevista do Mujica com o Pedro Bial, vale a pena acompanhar. Não sei se vocês acompanharam, mas deve estar no YouTube essa entrevista. Acompanhe, sensacional a fala do Mujica, né? E teve um determinado momento que ele quase que ele chorou realmente, né? Ele falou, o Brasil está com câncer, o Brasil está sangrando, né? Nós não temos ninguém, Ricardo, para finalizar a sua participação também, nós não temos ninguém, né? Parecido com o Mujica aqui no Brasil, né? Não temos, né? Infelizmente não, né? Assim, até puxando um gancho numa das perguntas que você fez para a Lilian ali, de qual nome seria, né? Eu confio muito no PSOL. O PSOL hoje é um partido que ele abrange, assim, lutas de várias bandeiras, assim, e tem um caráter muito humano no PSOL, né? Assim, então, assim, a gente tem nomes no PSOL como o Chico Alencar, nós temos o Ivan Valente, o Marcelo Freixo, e são pessoas assim totalmente acessíveis, né? Tanto eu quanto a Lili tivemos a oportunidade de conhecê-los recentemente. A gente vê que o PSOL é um partido que realmente ele faz vários recortes, então assim, eu tenho muita esperança. Chico Alencar seria o nome do PSOL para o próximo ano? Sim, ele é um dos cogitados, né? Tanto faz ele quanto a Luciana também, que já foi candidata, né? Também é cogitado também para presidente, mas ainda não tem um nome certo, mas assim, eu confio em todos eles, né? Num primeiro momento para essa eleição, e são políticos
realmente que tem credibilidade, que não tem nada que desabone até o momento, né? Então, assim, eu confio muito nessa juventude do PSOL, não só na questão política mesmo, por saber que é um partido ideológico, que é um partido que realmente carrega essas bandeiras, né? Então a gente está aí nessa luta, eu acho que há uma luz no fim do túnel mesmo, né? Eu acho que não só dentro do PSOL, eu acho que tem dentro dos outros partidos também devem ter pessoas, né, que carregam realmente ideias boas, né? Acho que a gente não pode generalizar o político, né? Embora o cenário hoje esteja caótico dessa forma, né? Mas eu tenho essa esperança, assim, que a política deva mudar e que a política tem que ser composta não só por grandes figuras, mas por pessoas do povo realmente, que o povo possa se apropriar da política, que possa se candidatar a vereador, que possa ter ousadia de se candidatar a prefeito, a um outro cargo e realmente, pouco a pouco, conseguir ali subir no degrau ali. Muito obrigado pela presença, Ricardo. Eu que agradeço, Paulo, agradeço ao Grupo Cioff, ao Diogo, ao Chico, sempre pela essa maneira carinhosa com que a gente é recebido aqui. Muito obrigado, um abraço a Poços de Caldas. Valeu. Lilian, muito honrado com a sua presença, viu? Obrigado. Muito agradecida também, e o recadinho é esse, né? Nada acima de nós sem nós, né? E que nós possamos cada vez mais se envolver com a política. Tá jóia. Pessoal, hoje tem Plantão 47, tá bom? A gente volta ao vivaço, né, Diogão, às 7h40 da noite. E amanhã eu tô de volta aqui cedinho, viu? 8 da manhã, comandando o Bom Dia Difusor. Estúdio News, o imediatismo. Amanhã a nossa convidada, a doutora Regina Cioff, viu, gente? A nossa entrevistada amanhã aqui no Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Paulo Marcelo. Estúdio News. Estúdio News, apoio cultural, Bom Pastor, tranquilidade e segurança para você e sua família. Protex Extintores, nós cuidamos da sua segurança.